Você ainda não sabe a diferença entre JavaScript e TypeScript? Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Liza Benavides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no Conecta Elas. Vou deixar o arroba dele aqui para você ir lá conferir. E como deu para perceber tanto pelo título como essa introdução, hoje eu vou te mostrar, te explicar e fazer você entender de uma vez por todas a diferença entre o JavaScript e o TypeScript e também como você pode começar a aplicar o TypeScript nos seus projetos, que é o que as empresas mais pedem no dia de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Agora sim, vamos começar! Então, já estou aqui, né, no Visual Studio Code, que é o editor de código que eu escolhi, mas você pode escolher qualquer um outro e para codar, né? Mas aqui nessa explicação, eu vou usar ele para mostrar a diferença tanto do JavaScript como também do TypeScript. Então, eu vou criar só um arquivo de texto e eu vou configurar aqui ele como, primeiro de tudo, como JavaScript, e aí o segundo eu vou criar aqui também junto com ele. E aí eu vou colocar aqui TypeScript, que aí já fica tudo certinho pra gente ver, né, essa diferença. Então, primeiro de tudo, o JavaScript, ele é uma linguagem de programação dinâmica e versátil, e ela é utilizada no desenvolvimento web e é uma das primeiras que aprendemos quando estamos estudando desenvolvimento front-end. Então, tem o combo, né, que eu costumo dizer que é do HTML, do CSS e do JavaScript. Então, aqui no código de JavaScript, por exemplo, temos uma e, como você já deve saber, se você já estudou JavaScript, e vamos criar um exemplo de um código que é para calcular uma área. Então, aqui eu vou colocar calculate, eu vou colocar o radius, que eu vou pegar, né, o rádio dessa área, e vou abrir aqui ele com o return usando o operador de matemática do pi, que vai ser vezes o radius, vezes o radius também, para ele poder pegar essa área. Isso é um código básico aqui, que eu estou usando só de exemplo mesmo. Então, aqui eu vou colocar, posso colocar, tipo, por exemplo, um console.log, né, para caso eu queira ver essa área, mas isso aqui nem faz tanto sentido agora, porque a gente quer ver como é a estrutura do JavaScript e qual... Nossa, até buguei aqui o código, mas tudo bem. Qual é a diferença quando a gente transforma ele para TypeScript, que é uma linguagem que está sendo utilizada bastante, né, junto com o React.js, principalmente. Então, só para simplificar aqui, essa função ela é calculada do círculo e ela utiliza nessa forma do pi vezes o raio para calcular a área. E para imprimir esse resultado, a gente pode colocar o console.log, porém, no nosso caso aqui, não é tão necessário. E aí, para transformar esse nosso código em TypeScript, o que vamos basicamente mudar, que vocês vão perceber a diferença, é somente no tipo estático do TypeScript que a gente vai adicionar. Então, eu vou até copiar essa mesma estrutura do nosso código e vou colar aqui no TypeScript. E, como eu disse a vocês, a única coisa que vai mudar, inclusive que ele até já mostrou aqui, que o parâmetro tá como qualquer um, né? Não foi explícito qual tipo do parâmetro do radius. Então, essa tipagem que é o radius. Só muda aqui colocando tipo number. Então, aqui a gente vai declarar o parâmetro radius e o tipo número que a função retorna, né? Que a função vai retornar, no caso, pra gente também um number. Então, aqui eu estou declarando e já fiz aqui o nosso código em TypeScript. Então, basicamente, é um exemplo que eu trouxe aqui só de código para vocês perceberem essa diferença em relação à tipagem do TypeScript. Então, aqui, só antes de ir para o próximo exemplo, eu queria
comentar um pouco sobre justamente essas diferenças. Em relação à tipagem, em JavaScript, as variáveis elas não têm tipos definidos, então permite a flexibilidade de tanto você meio que declarar ela como number ou como outro tipo, e isso acaba até aumentando, né, a possibilidade de erros quando você não declara. Então, por isso que com o TypeScript, quando a gente declara a tipagem, a gente tem menos erro, porque como a gente vai ter uma maior segurança e vai ao longo do nosso código conseguir verificar bem, tipo, o que isso aqui vai retornar, se é um número, se é uma string, o que é, então a gente tem essa maior segurança. Outro detalhe que eu queria diferenciar entre os dois é a questão da compatibilidade, que o código, né, no caso do TypeScript, ele é compatível com JavaScript, mas isso não é ao contrário, porque se eu colocasse aqui o number, ele não iria reconhecer, né? Ele iria mostrar que estava errado, porque somente em códigos TypeScript que a gente pode fazer isso daqui. E só fazendo aqui uma pausa, porque eu quero mostrar para vocês o Study Code, que é um guia completo de cronogramas de estudo desenvolvido pelo Conecta Elas, que reúne todos os conteúdos que vocês precisam aprender de diversas linguagens, além de também reunir uma lista de exercícios e lista de projetos para você fazer ao final de estudar cada linguagem. E tudo isso reunido em um lugar só, que é o Study Code. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouco mais sobre ele. E é claro que um dos cronogramas é o de JavaScript e futuramente vai ter também o de TypeScript. E agora sim, vamos voltar para lá. Então agora a gente vai partir para outro exemplo que eu vou mostrar a mudança tanto na sintaxe como também na tipagem para vocês entenderem melhor ainda. Mas lembrando que seguindo basicamente a mesma fórmula daqui, a gente vai ter no JavaScript uma function que eu vou colocar greet, e esse greet ele vai ter como propriedade, né, um name. Eu vou trabalhar aqui no caso com string, e aí ele vai retornar um hello, no caso que ele vai retornar o nosso nome, e pronto. E aí aqui, eu até botei errado, né, ponto e vírgula, e o name eu posso, por exemplo, colocar aqui no console.log e dizer que esse greet, né, no caso, greet não, greet, ele vai ser o nome Alice. Alice, né, Alice. E pronto, e aí no console ele já retorna pra gente, e essa seria a estrutura da sintaxe do JavaScript. E para alterar isso pro TypeScript, né, com a tipagem da string, é super simples, é a mesma coisa, né, do que a gente fez aqui. No name, ele já mostra que não foi declarado nada, então a gente coloca aqui que é do tipo string, e aqui vamos colocar também que ele vai retornar para a gente uma string. Então, mais uma vez, a vantagem do TypeScript é a detecção desses erros, e que, no caso, quando a gente tem um código maior, que a gente está trabalhando com isso, é muito mais fácil a gente trabalhar com TypeScript para evitar esses erros do que com JavaScript. E também a outra vantagem é a manutenção do código, porque como a tipagem estática, ela facilita a compreensão e a manutenção desse código ao longo do tempo, porque a gente já tem ali claro do que a gente está trabalhando. Então, só para finalizar com esses exemplos e tudo mais, vocês me perguntam muito, né, quando a gente deve utilizar o JavaScript ou quando a gente deve utilizar o TypeScript. Então, eu recomendo para você usar o JavaScript quando você está falando sobre cenários com simplicidade e agilidade. E você não, no caso, você está trabalhando com pequenos projetos ou uma prototipagem mais rápida, que você não vai ter tantos conflitos ao longo desse projeto. Já com TypeScript, é com projetos que você precisa ter uma segurança, você precisa que, se for um projeto maior, de grande proporção, que você esteja ali atento no que será retornado, no que será passado para os outros componentes, então você utiliza sim o TypeScript.
E bom, manas, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha entendido de uma vez por todas essa diferença e como aplicar também cada um deles. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também comentar aqui se essa aula foi útil para você. Até o próximo vídeo e tchau!